Pois é. E aí tem um outro parênteses sobre essa questão penal. O Michel Foucault, do livro A Verdade e Formas Jurídicas, também tem uma tese fantástica para explicar desenvolvimento do direito penal, do processo, e aí mostrar que não tem nada de desenvolvimento da razão, que aliás Foucault é o primeiro a dizer que desenvolvimento da razão não existe coisa nenhuma. Na questão estruturalista, a descrição está mostrando que é progresso, a razão progride, melhora, essa coisa de jurídica. A razão melhora nada. Então foi a razão que criou o processo penal, o processo civil, direito penal, tem uma outra explicação, até em certa medida lembra um pouco, acho que tem umas diferenças, mas para quem gosta desse assunto, uma leitura bastante recomendada, A Verdade e Formas Jurídicas do Foucault. Na parte final eu vou sobre isso. Pois bem, e o segundo ponto a ser observado, ele se refere à crítica do Cerrone a respeito da concepção voluntarista de Estado do Pachucanes, diante da existência de uma profunda mudança teórica que pode ser percebida a partir de determinado momento nas obras escritas pelo jurista soviético. Pois bem, o Cerrone diz que o Pachucanes revela, por vezes, uma concepção voluntarista do Estado do direito. Só que isso, como eu mencionei agora, tem que ser analisado diante do fato de que o pensamento pachucaniano, a partir da década de 30, mais ou menos, tem uma certa controvérsia a partir do momento que ele tem essa reviravolta no pensamento dele, ele muda as concepções teóricas. Talvez o professor Martinelli já tenha explicado isso na apresentação dele, mas que, num certo momento, o Pachucanes, pressionado, né, ele começa a fazer uma revisão das suas teorias. Então é isso que a gente precisa ver aqui com calma. Existe uma polêmica a respeito das motivações da mudança do pensamento pachucaniano. Uma vez que se discute se tal mudança foi autêntica ou fruto das pressões políticas do governo da União Soviética. Essa última tese compactua mais. Porém, independentemente da legitimidade da ruptura, parece controverso a existência de uma profunda mudança teórica do Pachucanes, razão pela qual ela não pode ser ignorada. O professor Márcio Naves, que é um estudioso do pensamento pachucaniano, comenta em detalhes essa questão no Marxismo e Direito sobre Pachucanes, quando ele explica que momentos a gente pode perceber essa mudança do pensamento do jurista soviético. Ao expor a análise de Pachucanes sobre o Estado, em sua obra O Pensamento Jurídico Soviético, ou seja, Cerrone, ao analisar Pachucanes no pensamento jurídico soviético, ele não faz alusão à existência de uma ruptura na filosofia pachucaniana. Então, quem leu o pensamento jurídico soviético vai ver que ele fala: Pachucanes tem uma concepção voluntarista do Estado. Mas o Cerrone não ressalva que, a partir do certo momento, o Pachucanes adquiriu realmente uma concepção voluntarista do Estado. Tal fato é relevante na medida em que, em outros textos de Cerrone, existe o reconhecimento da existência de uma profunda mudança nas teorias pachucanes. Por exemplo, num artigo intitulado, artigo de Cerrone, Pachucanes e Lagrange Svoboda, pela cultura jurídica soviética. Texto em tradução em português, mas nesse artigo, eu faço texto porque os italianos traduzem dessa maneira, né? E alguns brasileiros adaptaram essa tradução em português, né? Uma tradução mais imperfeita, nesse texto, o Cerrone reconhece, ele diz que o Pachucanes, a partir de um determinado momento, ele estou concepção pressionada, mas, no pensamento jurídico soviético, ele escreve sobre a teoria pachucaniana, diz que Pachucanes tem momentos voluntaristas na sua teoria, mas silencia sobre o fato de que Pachucanes não mudava a sua teoria. Cerrone, portanto, tem a ciência da existência de uma cultura do pensamento pachucaniano, também tem conhecimento de que uma dessas mudanças refere-se exatamente ao caráter instrumental do Estado, ou seja, que essa formulação representa uma inovação na doutrina do jurídico soviético. Cerrone, porém, em outros momentos, não suscita essas ressalvas a imputar uma visão instrumentalista voluntarista do Estado, do direito a Pachucanes, que afirma estar presente na obra do Estado Soviético e a Evolução do Direito, escrita pelo jurista russo em 1930. É o que se verifica na seguinte passagem de Cerrone. Cerrone falando de Pachucanes. Ainda em 1930, Pachucanes escrevia a propósito da relação entre direito e política. Cerrone comentando que o Pachucanes escreveu em 1930 sobre relação de direito e política. No ano seguinte, ou seja, em 31,
em seu relatório, o primeiro congresso dos marxistas constitucionalistas, parece bom tempo, né? Isso é um congresso marxista constitucionalista, afirmava que o direito é uma forma de política da classe dominante, conduzida através do aparato do poder estatal. Então, o direito é uma forma de política da classe dominante, conduzida através do aparato do poder estatal. Aqui, realmente, parece uma constituição voluntarista do Estado político. Essa definição do direito, vai ser o Cerrone, como forma de política, divergia apenas, aparentemente, daquele que Stuttgart havia proposto no longínquo 1919. Stuttgart tinha dito: o direito é um sistema de relações sociais correspondente aos interesses da classe dominante. Visto que também em Stuttgart, o direito, no sentido normativo, perdia qualquer referência ao sistema das relações sociais, na medida em que era negado como verdadeiro direito, devendo-se procurar o elemento objetivo, não na lei, em particular na sua forma, mas nas suas relações sociais concretas que constituem o todo do sistema jurídico. Então, o Cerrone vai dizer: aqui está a prova que 31, Cerrone, Machucanes e Stuttgart se nivelam, tendo uma concepção voluntarista. A obra e período, o ano seguinte a 1930, né, mencionados nesse trecho, são justamente aqueles dos quais a ruptura do pensamento machucaniano já havia ocorrido, conforme apontam os estudiosos do filósofo russo, inclusive o próprio Cerrone, o texto que eu havia mencionado. Fica assim demonstrado que a análise do filósofo italiano sobre o pensamento jurídico de Pachucanes, não obstante o rigor exegético, resta deficiente em algumas de suas obras, pois desconsidera as particularidades históricas reconhecidamente ocorridas na vida do filósofo russo, que alteram a sua linha de pensamento original. Portanto, a divergência entre Cerrone e Pachucanes, em certa medida, deve ser entendida considerando a maneira indistinta pela qual o filósofo italiano analisa o pensamento filosófico de Pachucanes, deixando eventualmente de separar aquilo que representa o pensamento originário de Pachucanes daquilo que são alterações posteriores, sejam alterações legítimas ou não, mas o pensamento alterou, na sua análise, apesar das ressalvas apontadas, Cerrone é segundo um filósofo que analisa o pensamento de Pachucanes com muito mérito, o que aqui na minha breve exposição dá para a gente tratar com muita profundidade. Você faça um bom cálculo de horário, estou acertando que estou caminhando para o final. Eu apenas aqui queria centrar nessas questões polêmicas, né, que o Cerrone tem com relação ao Pachucanes. Afinal de contas, não teria a menor condição de fazer uma exposição do brilhantismo que o professor Massinari certamente fez, o brilhantismo que o professor Alisson Mascaro fará. Né? Esse meu recurso aqui de utilizar o Cerrone, que é aí eu campo maior, eu considero que é bastante útil. Né? Infelizmente, o que a gente percebe é que o pensamento do Pachucanes ele ficou obscurecido durante muitas décadas por conta das versões oficiais, né, stalinistas, do pensamento jurídico soviético. Entre as décadas de 60 e 80, o pensamento do Pachucanes passou a ser objeto de estudo e de debate acadêmico. Porém, na década de 90, como a gente sabe, o marxismo sofreu um choque, né, por conta do colapso dos Estados socialistas, né, os grupos socialistas, do leste europeu, e assim por circunstâncias, vejam, puramente históricas, não por circunstâncias teóricas. As reflexões sobre a teoria geral do direito e do marxismo foram novamente abandonadas ou interrompidas. Ou seja, o Pachucanes ele vai ressuscitar lá na década de 60 e 80, aqui no Brasil, na década de 80. Né? O primeiro estudo sobre Pachucanes é o estudo do professor Massinari, um estudo recente, razoavelmente recente, do ponto de vista histórico. E em 80 e 90 existe esse refluxo das teorias marxistas. Não porque alguém que acorda e fala, puxa, as teorias não são boas, mas porque as circunstâncias históricas, políticas, determinam esse refluxo. E aí o Pachucanes é um autor bastante interessante, bastante relevante, ele entra nesse refluxo. E aí a gente não consegue desenvolver um estudo adequado dessas teorias. Né? Ele ficou durante muito tempo obscurecido, e a hora que ele é reabilitado, ele é levado para essa maré. Daí porque nós notamos, né, que quanto acadêmicos, a gente não pode aceitar que o fracasso de alguns países e
neoadotantes, marxismo, leninismo, maoísmo, coisas desse jeito, fracasso dos países. Os modelos, eles não podem uma relação causal necessária para determinar o fracasso de uma teoria que revela uma consistência por si só. Daí porque Pachucandes, Marx, continuam sendo pensadores que merecem nosso respeito, merecem nosso estudo. Eu acho que essa oportunidade aqui foi bastante relevante para a gente voltar a pensar essas questões de outras do direito da política. Enfim, o que eu tinha para expor era isso. Agradeço.